Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos aqui no canal Tecnologia da Mente. Hoje temos aí a presença aí do Spartacus aqui no canal, onde vai ter um tema bem interessante, né? Mas e aí, você já compartilhou? Você já deu like, hein? Já fez isso? Não fez ainda? Então dá tempo, fique à vontade, que aqui é coração de mãe, a gente espera tranquilidade, fique à vontade. Então já dá seu like aí, já dá o like, já compartilha com seus amigos. Obrigado pelo seu compartilhamento, eu estava analisando aqui, estou vendo que o pessoal está compartilhando legal, está justamente dando like nas lives, então isso está sendo muito legal, porque está chegando essas informações para mais pessoas, né? Mais pessoas começando a conhecer o canal Tecnologia da Mente, mais pessoas maratonando o canal Tecnologia da Mente, isso é muito legal. Então, lembrando, o canal Tecnologia da Mente tem grandes parceiros, né? Grandes parcerias, como a Dona Maria. Vamos lá, Tecnologia da Mente, agora com José Celso, o anfitrião da casa. Oi, olá pessoal, boa noite a todos, boa noite quem vai participar do chat, boa noite nossos convidados, Esparta, boa noite às pessoas que vão ver esse vídeo, as pessoas que vão participar, divulgar nossos vídeos, né, as pessoas que estão interagindo com a energia crística, tá?
as pessoas que estão conseguindo ativar as tela mental, ativar a tela mental para ter acesso à placa, sua pedra branca, ter acesso lá na caverna com as divindades, saber o seu novo nome, com mais possibilidade de Ratanabá, pegar a sua tecnologia, a tecnologia, né, de cada um, né? Maravilha, pessoal. Ratanabá é a bola da vez. Tudo que nós precisamos está lá. Vamos buscar conhecimento, vamos ter acesso a essas tecnologias para ajudar a humanidade. Não é isso, pessoal? Então, vamos lá. Hoje é nosso convidado, a terceira vez, né? Terceira ou quarta, o Esparta, né? Uma boa noite. Venha. Alisson, nosso convidado, nós estamos com um probleminha técnico, sem áudio. Ele está vindo já aqui, vai aparecer já. Está acessando aqui. Então é isso aí. Umas questões aqui na internet, mas só que a gente está aqui para fazer o meio campo. Pode ficar tranquilo que os Spartacus vai chegar. Podem ficar tranquilos. José Celso não precisa nem se preocupar com isso. Fica tranquilo. Faça só o seu papel. Deixa comigo aqui. Não se preocupe com isso, não. Fique tranquilo, beleza? Agora, vamos lá, Spartaco. Vamos mandar ver aqui no canal Tecnologia da Mente. Cadê o áudio? Fala aí. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Agora sim, né? Agora tá sem eco. Agora tá bom. Maravilha, então, né? Olá, pessoal. Boa noite, seu Celso. Boa noite, Alisson. Mais uma vez. Agradeço pelo convite, por estar aqui novamente, mais uma noite, e para falar, né, hoje, do despertar, né, como foi o meu despertar, né, da consciência, e quais foram esses benefícios que isso trouxe para a minha vida, né? Assim como eu acredito que muitos aí tiveram também seus benefícios, né? Então é isso, né? Hoje eu estou aqui para dizer que estou tomando um novo patamar na vida. No decorrer da nossa vida, muitas vezes, nós andamos na busca, na procura, né, de encontrar o nosso próprio eu. Antes de eu continuar, estou ouvindo bem aí? Então? Estou ouvindo bem com eco. Maravilha, então. Então, desde criança, estou sempre muito questionador, né? Muito questionador em tudo, principalmente no âmbito da crença, da fé, né? Mas chegou um tempo que, na minha juventude, eu dei um time de tudo, né? Como diz, acabei novamente dormindo, né? Fiquei dormente aí por muitos anos, até mais ou menos em 2016, quando eu comecei novamente a acordar, né, aos poucos, porque eu ainda estava lá na religião, né? Mas eu já me questionava muita coisa, principalmente a respeito das escrituras, né? É onde mais pega, né? Quando nós nos questionamos sobre certas passagens, e muitas vezes queremos tirar a prova, queremos tirar as dúvidas, e não achamos com quem tirar dúvida. E quando a gente pensa que acha, a pessoa vem e joga um balde de água fria, né? Então, nessa situação aí das buscas, eu fui procurando
mais e mais buscar o conhecimento da verdade, né? Buscar mais sobre mim mesmo, sobre o meu eu interior. Por que que muitas vezes, como diz assim, eu me achava, vamos dizer, o patinho feio, né? Não me encaixava em certas situações onde eu estava. Quantas vezes, até mesmo nas escolas da vida, eu questionei muitas coisas, né? E isso faz com que a gente até não seja bem visto, né? Claro, nesse meio secular aí, onde a ciência tradicional que dita regras, né? E hoje eu aprendendo sobre a ciência milarial, aquela que a ciência tradicional não consegue explicar, hoje eu já compreendo muitas coisas, né? Até mesmo saber sobre o meu eu do futuro, né? Até mesmo saber e compreender tudo aquilo que o Cristo, o Emmanuel, como a gente conhece, né, queria nos passar, né, nos tempos bíblicos, e nós não nos atentamos, né? Muitas vezes até trazemos para o lado da fé, né, da crença, e não nos atentamos nas tecnologias que ele apresentava. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, gente. Eu me questionava sobre aquele momento lá no deserto, né, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Eu sempre me questionava, cara, como é que pode isso? Tem algo por trás que não está, ia dizer assim, não está batendo, né? E eu acredito hoje que ali havia, principalmente das 49 raças, né, replicadores, talvez, né? Mas aí a igreja trouxe para dentro da fé, né? Porque se multiplicou através da fé. E muitas e muitas e muitas outras questões. Então, isso me fez abrir os olhos. Exatamente, quando dizia, não, estou vivendo num mundo onde a fantasia impera, né? Onde o achismo também está no meio, né? Mas eu quero viver né, concreto, né? Algo palpável, onde eu posso comprovar, né? E nessa busca, em todos os cantos, e foi quando agora, em 2020, na época aí da pandemia, conheci Rafael Hungria, né, através da minha amiga, da minha amiga Tânia, sabe? Né? Depois eu estudei sobre terra convexa também, né? Na época eu estava me desvencilhando da religião, vamos dizer assim, entrei numa outra religião chamada graça, né? Onde diz que lá o homem não é pecador, onde diz que nós já somos salvos pela graça, realmente, né? Gostei, muito bom, beleza, né? Só que tinham muitos problemas ali, que algo não se encaixava com o que eu buscava, né? Inclusive dizia que o nosso corpo para nada servia, né? Era apenas um recipiente que do pó veio, né? Como diz lá na Bíblia, e ao pó voltará. Mas quando a gente descobre o real sentido que o nosso corpo tem e que não é aquilo que a religião nos ensina, então a gente vai adiante. Porque se tem uma coisa na vida que eu nunca aceitei, foi o fato de dizer que poderia eu um dia partir dessa, como diz, para melhor, né? Tanto que tantas vezes na minha vida escapei de momentos que muita gente dizia assim, como escapou? Dizia, eu escapei porque eu me recusei a partir, sabe? Eu me recusei a
ir para o segundo anel, como a gente bem conhece agora, né? Então, em toda essa busca aí, em 2020, eu conheci o Rafael e através de um vídeo dele, como eu já relatei aí também, ele falou dos diferentes, né? E aquilo ali, então, me despertou de uma vez, e foi estudar fundo. Então, foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre Dáquila, e eu larguei o resto das outras pesquisas que eu estava fazendo, principalmente, na época, eu estava até encantado com a questão da Terra plana, mas aquilo também já foi por pouco tempo. Não estava batendo conforme o que eu estava buscando. Porque, afinal de contas, todos nós, a gente diz assim, eu estou aprendendo, eu estou despertando, mas, na verdade, nós estamos rememorando aquilo que nós já sabíamos, onde nós estávamos primordialmente, né? E interessante é quando vem essas memórias, né, de como se você já soubesse, de como você soubesse que tudo que você vive, tudo que você vivencia na sociedade, tudo foi criado meramente para manipulação, para ter o controle sobre a vida humana. E você, como um dimensional, como eu, nós necessitamos seguir certas diretrizes, certas ordens, né? Como acontece aí, né? Por isso que todos nós, dimensionais, temos aquela situação de sermos, como é que diz, líder de alguma coisa. Eu sempre, quando entrei no movimento, eu sempre gostei de estar liderando, por exemplo, grupo de jovens, eu sempre gostei de estar na frente. Por isso que, quando eu entrei na religião, eu pedi tudo para, né, ser pastor, porque eu queria também estar na frente, né? Se eu estava no trabalho, eu sempre fazia o melhor para que eu fosse reconhecido e fosse promovido aquele ambiente de trabalho. Então, é assim que nós, dimensionais, agimos, né? Então, nesse momento aí de 2020, que chegou a pandemia e todo mundo se recolheu, né, eu aproveitei a deixa para pesquisar também, né, aprimorar meus conhecimentos em todas essas áreas, né, e me aprofundei. Aí eu já virava à noite assistindo, na época, o Rafael Hungria e o Otávio Reis, eles começaram lá com... Era um canal como era Parceiros do Conhecimento, né? Então, eu assistia aqueles lá, e muitas vezes o Charles também estava no meio, e eu ficava assistindo, com um caderno ali, anotando pontos interessantes, sabe? Então, essa entrar de uma vez para despertar, né, da consciência. Mas isso não foi o bastante. Eu ainda engendrei no meio, ainda, vamos dizer, aí, religioso, essa série, foi um pouco espiritual, né? Mas eu vi que não era isso que eu buscava, né? O que eu buscava era o real conhecimento de fato, como eu dizia aí, sem máscara. Então, foi quando eu me aprofundei totalmente lá, né? E buscando conhecimento. E foi através daí que veio para mim o quê? Os benefícios, né? Qual foram os benefícios? Os benefícios de trabalhar a questão da saúde também, da alimentação, principalmente, do exercício físico, sabe? Que eu não imaginava, antigamente, que o exercício físico era algo tão importante para a vida. Nunca fomos ensinados assim. Ninguém foi ensinado aí fora que o exercício físico é muito importante, principalmente para que a gente venha transmutar, né? Acelerar nossas coisas aí. Então é isso, sabe? Eu vim trabalhando cada dia mais a minha vida. E todo dia
eu estou dando um passo, né? Exemplo, na questão principalmente da alimentação, né? Hoje eu já não me enveneno tanto como antes. Claro, ainda, segundo as minhas condições aqui, muitas vezes eu me alimento com o que vem, mas já não faço mais como antes. Enquanto muitas pessoas acharam que o tempo dessa pandemia aí foi muito negativo, para mim houve pontos positivos, claro, onde eu pude me recolher, onde eu pude estudar, onde eu pude focar no que eu queria, e também me fez sair mais um pouco dos supermercados da vida, né? Que quando eu recebia, eu enchia de 2 a 3 carrinhos na época, né? E quando veio isso, ficou tudo muito restrito. E agora, né? Então, só que hoje eu não sinto falta disso, porque do que adianta a gente ir no supermercado e encher o carrinho com coisas industrializadas, né? Hoje, a minha luta é para que eu possa desintoxicar o corpo, né? Tentar comer o máximo possível. Tanto que eu já tirei da minha vida o açúcar branco. Hoje ainda uso o mascavo, mas quem sabe futuramente tire o mascavo também da até falando para líderes da Fibrinha aí, que ela me dá até a dica também de usar o mel, né? Só que o mel é muito caro. E aqui o perigo é da gente comprar o mel do Paraguai. No dia desse tinha um cara ali querendo vender 2 litros de mel para de abelha, né? Eu negociei tanto com ele que chegou a R$ 20. Eu disse, tá, vai enganar outro, não eu, né? É que um pouquinho de mel desse tempo aqui é mais ou menos de 50 a 60 reais. É caro. Imagina, eu tenho que comprar mel para adoçar coisas todos os dias aí. É bem complicado. Mas é isso, então eu tenho, hoje em dia, feito a minha parte. Né? Em algum momento eu vou fazer meu MDPL, que é a pedalada, alguns momentos da caminhada. Então, tudo isso tem trazido benefício da cura para mim, sobre a respiração, sobre antes que eu sofria muito de dores, como coluna, né? Já não sofro, dores no joelho também não sofro, né? Também com as técnicas que eu venho aprendendo do Reiki, com a mestra Josi, né? Também tem me ajudado muito. Né? Inclusive, eu estou fazendo lá um curso com ela, quem sabe futuramente também para usar com outros, mas por enquanto eu estou usando comigo mesmo ainda, né? Porque o despertar é assim, né? Primeiro a gente precisa cuidar de nós mesmos. Primeiro a gente precisa nos tratar, nos curar, né? Para poder ir ajudar outros. Porque não adianta eu querer ajudar outros todo cheio de mazelas, né? Na verdade. Então, eu tenho buscado muito. Mas ainda não é o bastante. Enquanto as interações com seres, né, com naves, isso sempre tem acontecido na minha vida. Né? Ainda muitas vezes eu ainda nem tinha acordado, né, mas eu já tinha interação com seres. Como diz, né, Ultras, eu sempre tive uma capacidade muito grande de ver os Ultras ao meu redor. Né? E eu fiquei muito feliz na primeira vez que eu levei como uma brincadeira, né? Quando o Otávio Reis disse que a gente podia ver os Ultras através do celular, e eu tirei fotos, né? E saiu nitidamente aquelas bolas energéticas azul, laranja, amarela, vermelha, e eu não sabia que não era possível, né? Muitas coisas a gente não sabe, muitas coisas a gente não sabe também que são danosas à nossa vida, como exemplo, a questão da alimentação, o leite, né?
Hoje eu estava até conversando com uma amiga, né, que, assim como a minha mãe era fissurada no leite, como eu também, e quem tem problema respiratório é o maior dos venenos, né? Inclusive causa osteoporose. Foi o que aconteceu com a minha mãe, né? O leite causa também aquele problema de efizema pulmonar, foi o que aconteceu na minha mãe. E eu estava nesse mesmo caminho. Mas a questão do despertar aí me trouxe realmente esses benefícios, porque eu pude me afastar dessas coisas, como eu disse, todo dia eu estava me envenenando aos poucos, né? Então, no decorrer de tudo isso aí, todos nós temos essa busca, né? E muitas vezes a gente até se questiona, por que que eu não descobri isso antes? Eu me questiono muitas vezes, por que que eu não despertei antes? Assim eu poderia ajudar a minha mãe, né? Estou ouvindo outra voz aí, gente. Bom o som, mas tá razoável. Hã? Ok? O retorno, o áudio não está muito legal, mas tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Tá, pode. Certo. Pois é, então, mas eu aprendi uma coisa, né? E o Rafael Hungria mesmo, que mesmo desperto, como eu digo, eu estava entrando num estado de depressão bem forte, devido à saudade da minha mãe, né? Mas ele falou que todos nós temos o nosso momento aqui na Terra, né? E ela teve o momento dela. Inclusive, a minha própria mãe dizia que no ano de 2020, ela sabia que ela não passaria desse ano. Mas a questão é que a gente nunca pode aceitar, né? E ela dizia, não, eu sei que eu não vou passar porque eu vi, cumpri a minha missão, criei vocês e vou partir. Eu só sinto que quando ela partiu, eu não estava aqui, né? Mas eu já sei que ela está no segundo anel, já tive um contato com ela bem forte, não foi seu José Certo, né? E isso me deixa muito feliz, porque todas as noites eu sonho com ela, né? Como se fosse uma outra vida, uma outra realidade, né? Inclusive, esses dias aí, eu estava com um problema, eu não sei o que aconteceu, talvez, como eles dizem, os expurgos, né? E eu estava com um problema muito de rinite, aconteceu do meu nariz sangrar muito, né? Aconteceu também de eu estar deitado e acabar me afogando e ficar sangue, só sangue. E quando foi à noite, eu deitei para dormir tranquilo, passei a noite sonhando com a minha mãe. Eu estava numa casa, eu estava deitado, enfermo, coisas, né? E ela estava cuidando de mim, sabe? E ela dizia, meu filho, você vai ficar bom. Era o problema que você estava tendo, mas sim, eu estou trabalhando em você. Mas eu não entendi nada. E quando foi de manhã, eu fui ficar pensativo nisso, né? Anteontem, acordei, tinha respingos de sangue lá do banheiro, até perto da cama, e sumiu. Mas o interessante é que nem tanto de mim, estava respingado sangue. Não sei o que foi. Mas eu estou me sentindo bem. Estou me sentindo saudável, estou me sentindo, sabe, até mais forte do que antes, né? Esses dias já tenho feito novamente a pedalada ali. Hoje eu já fui fazer aquela pedalada que eu ladeira pedalando, não me cansei.
Agradeço também muito ao meu amigo Ralph Manso, lá do nosso canal do Telegram, Unificação do Conhecimento, que me presenteou com o banhoquímico, que tem me ajudado muito, né? Que tem ativado e melhorado muito a minha frequência. E hoje eu estou aí, né? Ainda nessa busca, ainda estou nessa evolução. Né? Eu espero muito também chegar em Dáfila. Toda vez que eu digo que eu penso que vou chegar lá, eu já sinto uma energia na minha vida, né? Tão forte. Eu não sei o que me aguarda lá. Talvez alguma coisa, talvez não. Eu não estou bem preocupado. Como eu já digo, eu também não estou muito preocupado se eu vou ter interação com você ou não, sabe? O importante é eu ir lá, né? E eu falo comigo, se eles quiserem me dar atenção, se não quiserem, eu não estou nem vivendo, o que faz? O importante é que eu vou lá. Eu quero ver o local da pirâmide, eu quero olhar aquele local. Porque eu tenho a impressão que todos nós já viemos de lá um dia, né? Como diz o nosso amigo Rafael Andria, nós já descemos em um local ali, né? Em 4004 dimensionais. Né? Deixa aqui beber uma água, gente, que o negócio aqui é sempre, sabe? Então, todas essas situações que eu tenho vivido têm trazido para mim muitas grandes experiências. E, às vezes, muitas pessoas não ficam frustradas por não poder falar dessas experiências com outros, né? A gente, muitas vezes, procura pessoas que não é da nossa família, não é nossos amigos, né? Mas eu já falei aqui com a minha família as experiências que eu vivi aqui, né? Que foi aquela de ser teletransportado aqui mesmo, de um lugar até o centro, né? Que foi muito incrível para mim, né? Aquela também de poder ter um momento de bilocação, né? Que é aquele estado de você estar em 3 ou mais lugares ao mesmo tempo, né? Foi incrível, e não foi sonhando, não foi dormindo, foi acordado, conscientemente, ao vivo, né? Então, eu chego à conclusão que nós temos muita grande capacidade. É por isso que o GO trabalha muito para atrapalhar toda essa nossa evolução, toda essa nossa expansão do conhecimento, porque ele sabe que o dia que o dimensional, a Amazônia despertar, esse dia acabou já. Né? Quando todos nós despertarmos aí, acabou-se a turma aí do Anu, né? Ainda mais quando todos descobrirem aí o que é a real prosperidade também através do BDM, coisa também que eu penso que, como eu gostaria de ter descoberto há mais tempo o BDM, eu acredito que eu ainda conheci o BDM quando ainda estava já, acho que era 5 a 7 reais, eu ainda investindo no BDM. Mas como eu gostaria de ter conhecido quando a época que eu peguei um troquinho a mais, eu teria investido melhor. Mas tudo bem, cada tempo é um tempo, né? E o BDM está aí para trazer prosperidade para a nossa vida, para todos, né? E sabendo que esse criptoativo é o que vai ajudar a humanidade, né? E eu tô aqui com uma situação muito interessante, que eu ia falando com o Rafael Andrea lá na mentoria, só que como eu vi muita gente falando, dando seu depoimento, eu deixei para lá. Mas desde o dia que eu fui entrevistar uma equipe lá, lá numa feira de ciência, né,
E lá teve um senhor, um dos representantes capraieiro daqui do Pará, da Terra do Chão, e ele estava falando que a situação deles estava tão ruim lá, e eles não têm apoio governamental, né? Então, o que eles fazem com o próprio esforço deles, e é muito complicado, né, o ganho. E eu falei com eles, conversei, me liguei. Quando eu cheguei, foi como se eu tivesse ouvido uma voz que disse assim: por que você não vai dar cara do bem? E foi quando eu falei: como eu vou falar? Eu não estou preparado. Eu não sei ainda falar sobre BDM, sobre explicar sobre BDM, né? A voz, eu acredito que é do meu eu superior, pode ser assim que eu diga, diz que todos nós somos capacitados, né? Todos nós temos capacidade, e que todo o conhecimento que nós possamos obter, a gente leva com quanto a gente conhece. Né? E eu ia falar para o Rafael, né? Eu vou me preparar para ir lá. Quem sabe vai ser por lá o BDM também chega aqui no Pará. Nunca se sabe, né? A questão é nós fazermos a parte, né? Propagarmos o conhecimento, né? E é isso, né? Tirar todas as crenças e paradigmas da nossa vida, né? Eu, principalmente, chegou um tempo na minha vida que eu estava cheio de crenças e paradigmas, mas tudo isso aí foi passado porque, como eu era questionador demais, não cabia em mim. E hoje o benefício que eu tenho é a liberdade, né? É o poder da expressão, né? É o poder de eu dizer eu sou eu, né? É o poder de eu pensar, de eu refletir, de eu expor meu conhecimento sem ligar para julgamento, sabe? Eu não estou nem aí. Antes, eu ia ligar de apito, né? Fulano vai achar assim, eu vou me achar conspiranoico, vou achar chapéu de alumínio. Eu não estou nem aí. Que pense, que fale, mas fale de mim, né? Eu não estou nem aí. O que eu quero é crescer, o que eu quero é evoluir. Né? O que eu quero é deixar um legado. Um legado que é o legado do conhecimento aqui. Né? E um dia, não sei se eu vou chegar a transmutar ou não, né? Mas eu quero deixar um legado aqui. Né? Para a minha família, para meus amigos, né? Para as pessoas também que chegarem nos canais. Né? Também quero ajudar meus amigos, né? Como eu digo assim, os parceiros dimensionais a crescer também, os seus canais, na propagação. Por isso, eu ando também fazendo aí live aí com um com outro para ajudar a propagar, né? Porque, como diz aquele ditado, uma andorinha só não faz verão, um dimensional só não desperta ninguém. Né? Um dimensional só não desperta a humanidade. Precisamos estar juntos, né? Eita, tem alguém teclando aí. Vou chegar lá. Mas é isso, né? Então, o benefício para mim que veio é esse, né? Que me trouxe uma condição melhor de conhecimento, uma sabedoria, né? Um avanço potencial na minha vida, onde coisa que eu estava estagnado, eu estava totalmente dormente, né? Se eu soubesse há mais tempo isso, eu teria evitado muita coisa, mas nunca é tarde demais para prosseguirmos. Né? Pois, Você quer pá, falar um pouco aí, Pedro? sim, eu sei que não foi fácil. Você já tinha um cargo de pastor na igreja, o pastor é capaz que você tinha um dom maravilhoso lá, ajudou muita gente, né? Com os dons que você tem, tá? Mas demorou para começar o despertar seu que ser pastor não é só isso que você queria, é muito mais. Demorou o despertar e sair da matriz?
Ah, nesse intervalo se demorou? Não, não. Depois de 2020, tudo acelerou. Né? Claro que muito antes eu já vinha buscando conhecimento. Tantos que muitas vezes eu andei em embate com pessoas, com líderes, né? Por estar buscando esses conhecimentos, sabe? E quando você está buscando esse conhecimento, você é julgado pelas pessoas que estão próximo, né? Pelos familiares, pelos amigos, né? Mas você sabe o que quer, né? Você tem consciência do que busca, né? Embora muitas vezes o caminho que a gente está trilhando, a gente sabe que está totalmente espinhoso, totalmente cheio de desafios, né? Mas chega um momento que você encontra o caminho correto, né? O caminho do meio, da neutralidade, né? Porque na época eu estava muito também levado ao lado do patriotismo, né? Mas hoje eu entendo todas essas situações aí, né? Por isso que hoje claro, eu tenho um lado aí patriota, mas hoje eu prefiro mais ficar neutro nessas situações, questões políticas e religiosas, né? Porque para mim o que me interessa é o conhecimento, a busca do conhecimento. Foi isso que me fez acordar. Foi isso que me fez sair do estado de sonolência onde eu me encontrava na religião, né? E na questão política também. Entrava muito em debates, mas hoje não. Inclusive, essa busca do conhecimento me fez ser até alguém melhor, né? Trabalhar meu próprio eu, trabalhar minhas emoções, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive medo de nada. Nem quando estourou esse negócio aí, que a gente chama aí da pandemia, né? Eu não senti medo, não. Eu não senti medo de eu vou acontecer alguma coisa, não. Né? Porque eu tinha consciência do que eu queria, através do conhecimento. Então, quando eu conheci Data, valeu muito para mim. Né? Eu pude despertar o meu eu verdadeiro, o meu interior, e me desvencilhei do resto, das coisas que me atrapalhavam. Né? Deixei cargos, abandonei mesmo. Sabe? Hoje eu tenho aí diplomas, mas para mim nada interessa. Eu tenho um monte de livro aqui atrás, de estudos. Para mim, de nada valeu. Tudo, vamos dizer, os ensinos que nós tivemos aí, todos manipulados, né? Tudo do gel aí. Então, como eu digo, eu estou disposto novamente um dia a voltar ao banco da escola, mas quando for pela faculdade, que bom, que lá eu volto novamente a estudar. Mas é isso. Né? E o benefício é esse. A liberdade. Beleza. Agora, Espada, agora vamos ver o que o pessoal do chat, né? Pronto, vamos lá. Para você aqui, Zé Celso, já começa aqui com o Cristiano. Cristiano Jungs. Senhor José Celso, se puder responder, gostaria de saber se é o dimensional que se é só dimensional que desperta ou outros também. É que eu nunca vi. É só um minutinho que estou ajeitando aqui o Espartago aqui. Pronto. Pode entrar aí.
Então, então aqui, José Celso, o Cristiano Gunes estava falando aqui, senhor José Celso, se puder responder, gostaria de saber se é só o dimensional que desperta ou outros também. É que eu nunca tive nada de interação e nunca vi nada no céu. Então eu acho que eu sou normal. Cada um é cada um, né? Quando nós viemos, nós escrevemos aqui que nós queremos aqui nessa encarnação, né? Se você não escreveu na placa que você vai ter acesso aos irmãozinhos, visualizar as naves, né? Às vezes fica mais difícil, né? Não é impossível, é mais difícil, né? Então, mas não tem nada a ver, não. Você já está desperto, tá? E nem todos vê. Eu, por exemplo, eu tinha um contato demais com os amiguinhos, né? Com as naves de Gêmeos, né? Gêmeos é incrível, né? Que ela entra, né? E ela diminui a luz, né? E aumenta, né? E agora a nave, o GNA apaga, né? Pisca, né? E logo dá aquela piscada, né? E o de Gêmeos é diferente, né? Então eu tinha contato direto aqui em casa. Aqui em casa dá para ver a Serra Rola Moça, né? Tá? Eu vi muita novidade. Eu já vi nave mãe física, assim, né? À distância. E ela liberando os fiotinhos, né? Tudo isso eu já vi aqui da minha janela aqui. Eu já vi aqui na minha frente, quase na minha frente, eu já vi como fosse um asteroide, né? Descendo, né? Direto, assim, bem na minha frente, né? Então é isso aí. E hoje, praticamente, quando eu saio, eu não estou vendo nada, não. Eu não sei por quê, eu não estou tendo contato, não. Quase nada. Lógico, também deixei de pesquisar, né? Entendeu? Mas fica tranquilo, amigo. Cada um tem uma habilidade, nós temos nosso bloqueio, né? Também, e a programação que nós fizemos, beleza? Salve, salve, Raquel Monteiro, 999. Spartacus, eu também vivi nas religiões e tinha muitos questionamentos que não tinha explicações. Hoje tenho todas as respostas. Nós obtemos respostas, né? Agora, inclusive, nas mentorias, nos canais lá com o Rafael Hungria, e de todos os nossos parceiros aí, resposta. E a resposta, ela nasce também dentro de cada um de nós, né? Com certeza. O rapaz falou lá, se ele não sabia que ele era um dimensional, só pelo fato de você estar aqui e de estar recebendo essa frequência, só pelo fato de você se disponibilizar e estar aqui, você é um dimensional. Porque quem não é um verdadeiro, vamos dizer assim, planetário, ele não gosta, nem suporta mesmo, sabe? É interessante isso, né? Então, você é um dimensional, sim. Né? E não interessa se você já teve ou não interações, mas você vai ter. Todos nós temos o nosso momento, a hora, né? Todos nós temos o momento ideal de preparo para essas interações. Então, não se preocupe com isso, não. Certo? Você também é um dimensional. Pronto, é isso aí. Mas agora é boa noite. E é isso aí. Boa noite a todos aí, obrigado por compartilhar pelas perguntas aqui. Teve algumas pessoas, Maria aqui é boa noite e tal. Agora é com vocês, Zé. Beleza, né, pessoal? Muitas vezes a gente se preocupa muito, né? O ver, né? Só que nem todos vê, né? Por exemplo, né? Tem pessoas... A gente gostaria que todos chegassem até a gente, a aura abrisse, né? E o cara vê tudo, né? Que a gente faz, que é o trabalho da gente. Mas uns 10% não consegue, né? Primeiro que tem bloqueio programado, né? Nós vamos reencarnar, nós fazemos uma programação. O dimensional pode fazer a programação, tá?
Aí tem que ver o que é melhor nessa última reencarnação, para ele, o despertar dele e ajudar, né? Se ajudar e ajudar a humanidade. Né? Então, tudo está sendo feito para nós despertar, né? E tudo foi feito para nós não despertar, que é o governo oculto, né? O GO, né? Mas nós ganhamos, né? Agora nós estamos aí. Agora ninguém segura nós, né, Oscar? Agora nós vamos cumprir nossa missão e estamos cumprindo, vamos despertar, como disse o nosso líder maior, vamos, ele não vai deixar nós aqui, voltar lá para mais junto com o Criador lá, né? E quando não despertar os 144 mil, tá? Ele veio para isso, para nos despertar, tá? E ele vai cumprir a missão dele, né? E nós estamos juntos, né? Ele ajudou a despertar nós, né? E nós estamos juntos, né? Para cumprir essa missão na Terra. Nós só vamos voltar à nossa origem, né? Depois que nós cumprir a nossa missão. Deixar essa Terra aqui maravilhosa, né? Do jeito que Deus criou, né? Sem violência, né? E não precisar de juiz, né? Não precisar de nem advogado, cada um já sabe como viver em harmonia um com o outro, igual lá na quarta, quinta dimensão. Já é assim, né, pessoal? Por isso que está sendo feita a separação do jogo do trigo agora, tá? Né, Spa? É isso aí, né? Como disse, está vendo a separação do joio, né? Isso. Mesmo que... Mas não é esse joio que as pessoas pensam aí que é porque aquele, vamos dizer assim, é aquele homem que está bêbado ali na esquina, é aquele outro que não está desperto. Não, o jogo que está falando aí é algo até muito maior, né? Porque muitas vezes aquele bêbado que está ali, ou aquele forrozeiro que está lá no bar, ele tem mais que pessoa despertada do que está aí no poder e diz que é desperto, e não é, né? Está a serviço aí da ordem do caos. Inclusive, por esses tempos aí, eu recebi um convite, né? Eu acredito que o Rafael Hungria e o Indiano Cordeiro sabem, né? Que o Gel veio até mim e tentou me comprar. E foi grande, né? Sabe? Se fosse outro, tinha caído, tinha aceitado, mas eu sei o que eu quero para a minha vida. Né? Eu sei hoje em dia a minha missão como dimensional. Né? Já conheci um pouco a minha origem primordial aí. Então, como eu dizia, eu não preciso ser comprado por GO, não. Né? E que todos nós possamos ter firme, né? E a fortaleza mental de dizer, não, nós somos centelha do Criador, do casal Criador, e o que tem para nós é muito melhor do que o que esses caras aí oferecem para nós. Né? Porque eu já vi gente cair aí e se perdeu. Por isso temos que tomar cuidado, né? Para não nos perdermos no meio do caminho. Certo? Beleza. Alisson, tem mais pergunta e resposta para a gente, as considerações finais? Não. Pergunta não tem, não. Hoje um abraço ao George, né? Nós vamos ver a live dele agora às 20 horas, né? Ele e a doutora Patrícia, né? Maravilha. Maravilha. E vai desculpando aí, pessoal, aí pelo áudio, hoje não ficou muito bom, mas a questão da internet tem essas situações e a gente administrou aqui da melhor forma, e é isso aí. Mas o importante é o conteúdo, né? As informações aí que foi passada. Por isso que eu digo que o canal Tecnologia da Mente é coração de mãe. Porque cara. Deixa eu ajeitar o espada aí. Caiu, mas você...
Eu voltei para ficar. Porque aqui é o meu lugar. Pronto, é o que eu estava falando. O canal Tecnologia da Mente é, como eu disse, é um coração de mãe. Porque se fossem outros canais, nem não teria como nem fazer a live. Mas assim, levando em consideração aí justamente a agenda, a disponibilidade do espaço que ele se ajeitou também, né? O particular dele para poder fazer a live. Então, houve essa eventualidade, essa questão aí da internet, conexão e tal, o áudio. Mas aí, assim, mesmo assim, o José Celso, né, decidiu fazer aí a live justamente devido a vocês, né? Vocês aqui que também se programaram para poder assistir a live, né? Então, assim, por essas questões é que eu digo que o canal Tecnologia da Mente é um coração de mãe, tá? Que consegue administrar essas situações, conta com a paciência, né, de vocês aí que acabou vendo essas questões técnicas aí acontecendo, mas eu, da minha parte aqui, busquei fazer o meu melhor, de vez em quando via um barulhozinho ali, acolá, mutava um, mutava outro, ficava aqui no meu jogo técnico aqui, talvez vocês não perceberam por aí, mas a gente estava aqui fazendo trabalho. E é isso aí. Mas valeu a todos, muito obrigado pela paciência e por ficar aqui até o final, quem ficou, muito obrigado. Continue compartilhando, continue aí comentando, dando like, que está levando essas informações para muitas pessoas que precisam ouvir a diversidade de informação que tem no canal Tecnologia da Mente. É só você aí que de repente está vendo essa live ou ao vivo ou gravada em algum outro dia aí, é só você maratonar o canal Tecnologia da Mente que você vai ver uma diversidade de profissionais, de pessoas que têm a sua própria vivência e fazem questão de compartilhar suas experiências. E aqui o José Celso, Tecnologia da Mente, abre as portas para todas essas pessoas, para justamente essas pessoas compartilharem suas experiências. E você que está vendo aqui essa live também pode ter a sua experiência. É só você entrar em contato com o José Celso, tá? E através desse contato, pode ter certeza que ele vai fazer o possível, se você quiser, pode ter certeza que é coração de mãe mesmo, vai por mim. É só entrar em contato com ele que você vai ver tudo isso aí, tá? Beleza. Amanhã, né? Amanhã às 19 horas, né? Tem a Rosa Maria, né? Nova convidada, tá? Vai ser muito bom. Vocês vão gostar aí. Às 19 horas. Né? Um abraço, Rosa. Ela estava aí no chat, tá? Um abraço, amiga. Essa aí acompanha direto nosso chat, tá? Aí eu fiz o convite para ela para propagar, né? E ela tem maravilha para passar para nós, tá? Ela está conseguindo maravilha, principalmente na nossa live relâmpago das 15 horas, né? Ela estava falando, né, que ela tinha uma dor no braço, já tinha muito mais de 60 dias e não conseguia passar. Assistindo a primeira live nossa, aquela energia foi transmutada, né, e passou a dor do braço, né? Isso aí é o desejo dela, que ela mudou o quadro, né? Essa energia que está sendo gerada é de autoajuda, né? Mas a pessoa tem que acreditar, né? E vivenciar essa energia que está aí para toda essa energia crítica, beleza? Né? O Esparta vai até as considerações finais, o Alisson? Sim, já. Fique à vontade aí, Esparta. Sim, né? Eu ia trazer aquele momento lá nessa ligação do... Como é que dá o nome aí? O que você vai fazer aí comigo aí? Esqueci o nome. Ah, tá. O treinamento. Depois amanhã eu chamo você para fazer um treinamento. Tá precisando, falou? Falou? Certo. Precisando fazer, transmutar algumas energias aqui. Tá precisando. Certo, mas eu vou falar rapidinho aqui aquela experiência que eu falei com você lá no meu canal, né? Certo. E aquela experiência que eu tive aqui da tela mental foi tremenda, né? Que eu pude ir no laboratório até melhor. Não era um laboratório nele.
E, pasme, eu não estava dormindo, tá? Eu estava acordado, consciencialmente acordado, sabendo o que estava acontecendo ao meu redor, mas com aquela visão daqueles maquinários, daqueles cientistas, todos ali trabalhando ali, né? Acho que a tecnologia, acredito que em prol da humanidade, e eu pude ver tudo aquilo, sabe? E eu me lembrei de coisas da Celso na hora que eu estava vendo lá, todas aquelas tecnologias, aquelas pessoas, só que as pessoas eu não consegui visualizar claramente, porque elas estavam com uma espécie de roupa, tipo assim, gente, aquelas de filme que tem o capuz aqui, né? A camisa era toda branca, até os pés, e eles estavam mexendo nos maquinários, né? E antes de eu entrar lá, tinha um cesto de serpente lá na porta, e eu dei um chute e foi embora. E eu pude fuçar lá dentro, né? E eu lembrei que eu disse assim que eu tinha que olhar tudo aquilo, mas eu não podia me assustar ou ficar com medo de nada, que senão ia perder a conexão, né? Mas eu sou um cara que eu não tenho medo de nada, né? E eu pude vivenciar toda aquela situação. Eu acredito que aquilo ali eram tecnologias em prol da humanidade, que eles estavam trabalhando, porque eu sei que era Ratanabá. Como pode, cara? Então eles estão lá. Então existe. Então, a esperança, né? É isso aí. Então, as minhas considerações é essa, né? Eu sou muito grato, muita gratidão, seus acessos, e gratidão pela sua paciência, gratidão também pela paciência do Alisson, né? Por esse momento aí. Eu não sei o que acontece, não conseguimos descobrir que quando é para me fazer uma live no seu canal, sempre dá esses problemas, né? Coisa que não deu quando o seu filho meu, ou qualquer um, eu não sei o que é, né? É como se fosse uma energia que contrasta uma com a outra. É alguma interferência de uma energia para ser transmutada, né? Que você sabe que tudo foi feito para você não se conhecer, né? Entendeu? Fizeram Isso. tudo, né? E Inclusive, agora... eu tive esse ataque forte aí, ó, né? Eu soube que eu soube agora que foi um ataque forte que eu tive aí, né? Daquela de eu escarraçando, a porrada foi seca, mas eu tô aqui em pé, mais vivo do que nunca, né? Preparado para a guerra. Isso, né? Então é isso. Muita gratidão a todos, quero agradecer a todos que estavam no chat também, para a Ana Figueiredo, né, e todos os outros que estão aí, os que irão chegar, né? Acredito que esse canal do São José também é um canal atemporal, porque todas as lives ficam aí, né? Então, a hora que quiser, a gente pode ir lá também, novamente, olhar tudo de novo, né? Então, é isso. Muita gratidão ao José Celso, muita gratidão ao Alisson, que continue esse trabalho maravilhoso de despertar, atendendo as pessoas aí, fazendo com que as pessoas despertem o seu melhor em cada delas, né? Que as pessoas despertem aquilo que há de melhor em cada uma delas, né? As habilidades, principalmente, né? Através da tecnologia mental, principalmente, né? Nós somos muito mais do que possamos imaginar, né? Nós temos seres superpoderosos, para dizer a verdade. Por isso que Cristo falou, né? O melhor, né? A nossa vida maior aí. Desculpe aí, Senhor Jesus. Vós sois deuses, né? Não é à toa que ele falou, vós sois deuses. Mas nós esquecemos da nossa capacidade, né? A igreja, olha, acabou de jogar na paz de terra em cima e acabou com tudo, né? Nós estamos aqui acordando, ou melhor, nós estamos acordados e estamos aqui para propagar o conhecimento ainda que dorme. Muita gratidão, Senhor Jesus. Essas são as minhas considerações. Eu que agradeço, né, Alisson, né? Acho que ia falar, Alisson. Tudo ok. Beleza. Né, pessoal, vamos encerrar essa live, né? Agradecer as pessoas que participaram do chat, né? Então, até amanhã às 19 horas, beleza? Com a Rosa Maria.